Mensagem: um homem enviado de Deus, primeira parte, com o tema enfermidade. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Como que uns 2 anos mais tarde, enquanto procurava uns relógios medidores na oficina de contadores, nos trabalhos de gás em Nova Albany, eu fui asfixiado com gás e por semanas sofri com isso. Fui a todos os médicos que conhecia, não tinha melhora. Sofria de acidez estomacal causada pelos efeitos do gás, e lá me tornando pior cada momento. Fui levado a especialistas em Louisville, Kentucky. Eles finalmente disseram que era meu apêndice e disseram que tinha que ser operado. Eu não podia crer porque nunca havia sentido uma dor em meu lado. Os médicos disseram que não podiam fazer nada mais por mim até que me submetesse à operação. Finalmente consenti que a fizessem, porém insisti que usassem anestesia local para poder observar a operação. Eu queria que alguém que conhecesse a Deus estivesse ao meu lado. Eu cria na oração, porém não podia orar. Assim sendo, o ministro da primeira igreja batista foi comigo à sala de operações. Quando me pegaram para mudar da mesa de operações à minha cama, senti que me tornava cada vez mais débil. Meu coração quase não estava batendo. Sentia a morte sobre mim. Minha respiração se dificultava cada vez mais. Eu sabia que havia chegado o final de minha carreira. Ó amigo, espere até chegar ali. Então pensará você nas muitas coisas que tem feito. Eu sabia que nunca tinha fumado, bebido ou tinha tido nenhum hábito sujo. Porém eu sabia que não estava pronto para encontrar-me com Deus. Se você é apenas um membro de igreja formal e fria, se dará conta que, quando chegar ao seu fim, que não está preparado. Assim sendo, se isso é tudo o que você sabe de Deus, eu lhe peço aqui mesmo que dobre os seus joelhos e peça a Jesus que lhe dê experiência do novo nascimento, como aquele do qual ele falou a Nicodemos no capítulo 3 de João. E ó, como repicaram as campainhas de júbilo, louvado seja seu nome. Começou a escurecer, mas o quarto do hospital como se fosse um grande bosque. Eu podia ouvir o vento soprando entre as folhas, ainda que parece estar soprando bem dentro do bosque. Talvez você haja escutado o vento soprando entre as folhas e vir se aproximando cada vez mais. Eu pensei,
Bom, essa é a morte que vem me buscar. Minha alma ia encontrar-se com Deus. Eu tratei de orar, porém não podia. Mais perto veio o vento, mais rijo e mais forte. As folhas sussurravam e de repente sentia-me haver ido. Parecia haver voltado a ser o pequeno menino descalço de pé naquele caminho debaixo da mesma árvore. Eu escutei essa mesma voz que disse: nunca bebas, nem fumes. E as folhas que escutei eram as mesmas que sopravam naquela árvore aquele dia. Porém, dessa vez a voz disse: eu tenho te chamado e tu não tens querido vir. As palavras se repetiram por 3 vezes. Então eu disse: Senhor, se és tu, permita-me voltar de novo à terra. Apregarei teu evangelho desde os terraços e esquinas das casas. Eu contarei a todo mundo sobre isto. Quando esta visão passou, me dei conta de que me sentia melhor. Meu cirurgião ainda se encontrava no edifício. Ele veio e me olhou e ficou surpreendido. Ele olhou como crendo que estaria morto. Então disse: eu não sou um homem que visito igreja. Meu trabalho é muito intenso, porém eu sei que Deus tem visitado a este rapaz. Porque ele disse isso, eu não sei. Ninguém havia dito coisa semelhante. Se eu houvesse sabido então o que sei agora, haveria me levantado da cama, gritando louvores ao seu nome. Depois de alguns dias, me foi permitido regressar à minha casa. Porém, ainda estava enfermo e fui obrigado a usar óculos por causa do astigmatismo, um defeito da vista. Minha cabeça tremia quando olhava algo fixamente. Eu comecei a buscar a Deus. Eu fui de igreja em igreja, tratando de conseguir algum lugar onde fizesse essas chamadas de altar como faziam antes. O triste do assunto foi que não encontrei. Uma noite senti tanta necessidade de Deus e de uma experiência real que fui a uma velha cabana detrás da casa e tratei de orar. Eu não sabia como orar, de modo que então simplesmente comecei a falar com ele como falo com qualquer pessoa. De repente apareceu uma luz na cabana e formou uma cruz, e a voz da cruz me falava numa linguagem que não podia entender. Depois se foi. Eu estava extasiado. Quando voltei a mim de novo, eu orei: Senhor, se és tu, por favor, venha falar-me outra vez. Eu estava lendo a Bíblia desde que regressei do hospital e havia lido 1 João capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Eu sabia que algo havia me aparecido, e enquanto orava, voltou a aparecer. Então foi quando pude sentir como se houvessem tirado 1000 libras de peso de minha alma. Saltei e corri para casa e parecia que eu estava correndo no ar. Mamãe me perguntou: Bill, que tem acontecido? Eu lhe respondi: eu não sei, mas seguramente me sinto muito bem e muito leve. Não pude permanecer mais tempo em casa, tinha que sair fora e correr. Eu sabia que se Deus queria que eu pregasse, Ele me curaria. Portanto, fui a uma igreja que cria na unção com óleo e fui curado instantaneamente. Eu me dei conta que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e, por consequente, podiam curar os enfermos e fazer milagres poderosos em seu nome. Assim sendo,
comecei a orar pelo batismo do Espírito Santo. Um dia, como que 6 meses mais tarde, Deus me deu o desejo de meu coração. Ele me falou numa grande luz, me dizendo que pregasse e orasse pelos enfermos, e Ele os curaria sem importar que tipo de enfermidade. Então comecei a pregar e fazer com o que Ele disse que fizesse. De vez em quando as pessoas têm me perguntado se eu tenho recebido o batismo do Espírito Santo. Isso sempre tem me impressionado como uma pergunta misteriosa, porque é impossível que algum dom do Espírito Santo funcione livremente, a menos que o indivíduo que possua o dom haja também recebido ao doador do dom.